Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Rafael Sanches, um dos professores aqui do Aprenda Invista, e hoje vamos falar um pouco do HGRE11, Fundo Imobiliário do Credit Suisse, que soltou o relatório gerencial referente a maio na data de ontem, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos falar do relatório em si. Então para quem não conhece, é um fundo de laje corporativa do Credit Suisse, né? Então o CSHG aí, o ticker do fundo é o HGRE11, tá? E vamos aqui aos principais indicadores. Vou trazer só alguns que eu acho bem relevante. Vacância, né? A gente sabe que esse setor, especialmente de laje corporativa, ainda sofre, mesmo com o arrefecimento da pandemia, ainda sofre com vacância, tá? Uns mais, outros menos, mas esse fundo especificamente tem quase um quarto dele vazio, tá? Isso é um pouco preocupante, haja vista que a gente está com as coisas praticamente voltando ao normal, né? Já está numa fase, não diria final, porque parece que nunca acaba a pandemia, mas a gente não está nem perto do que foi 2020 e 2021. Né? Então é um pouco preocupante essa demora nessa melhora de vacância desse fundo especificamente. Tá? Outro dado aqui que eu queria destacar é o dividendo yield. Né? A gente está com a Selic de 13,25. Para quem acompanha fundo imobiliário sabe que tem fundo pagando acima da Selic, e a gente olha para o HGRE11 e vê que ele está pagando ali, se a gente anualizar, né, o dividendo yield, de 7,15, tá? Então é quase metade da Selic, então a gente tem que ficar bem preocupado com isso. Mas, vamos lá, vamos entender um pouco mais desse fundo. Alguns comentários interessantes do gestor em relação à multa rescisória, né, da saída da Enel, eles já tinham comentado sobre isso em outros relatórios, mas a questão do pagamento então deve ser aí nesse mês de julho, tá? O mais importante aqui dos comentários do ponto de vista do gestor, na minha opinião, é essa parte aqui, ó, em relação à distribuição das cotas, tá? Esse relatório é referente a maio, então ali fala do pagamento de 14 de junho, mas o fundo já soltou também, por obrigação junto à CVM, B3, enfim, sobre o pagamento de julho, tá? Que será o mesmo de junho, ou seja, o 0,78. Isso dá, se a gente fizer em relação à cota, fechamento de cota de ontem, 30/6, 0,6% ao mês. Tá? Então é um fundo que está pagando 0,6% ao mês, muito abaixo de outros fundos da indústria de outros setores, né, de outros segmentos. Tá? Se a gente comparar com o fundo de laje corporativa, ainda é baixo, mas não é tão diferente dos outros. Tá bom? Mas o que é relevante aí nesse comentário, eu acho que é a questão da previsibilidade. Então, o fundo não deve aumentar a distribuição de proventos, tá? Então, caso as condições permaneçam as mesmas, o fundo vai continuar pagando esse 0,78. Então, para quem é cotista e esperava que o fundo começasse a melhorar o pagamento de proventos, isso não deve acontecer nos próximos meses. Acho difícil que isso aconteça esse ano. Vamos lá, vamos ver se vai melhorar a vacância para que isso melhore a distribuição de proventos. Mas, se nada acontecer, vai seguir dessa mesma forma. Tá? Na parte comercial, eles já tinham informado, né, aqui é só uma questão de detalhe, mas da locação ali nesses dois edifícios, Paulista Star e Torre Rio Sul. Tá? Então, isso é uma notícia já comentada, mas é relevante aqui para a gente destacar. Então, melhorando a vacância ali, né, conseguindo locar nesses dois edifícios. Tá? E aí a parte ruim, né, que são as torres Martiniano e edifício Antônio das Chagas, que tem 100% de vacância, tá? Então são os prédios preocupantes do fundo, tá? Porque a vacância é grande em áreas que não são tão ruins, né? Um ali na Bela Vista e outro ali perto da região até da Chucrizaidan, Chácara Santo Antônio, tá? Mas o fundo não está conseguindo locatários. E por fim, aqui dos comentários, a parte do despejo, né? Então o fundo está com uma ação de despejo em cima da LIC, né? Dessa empresa aqui. Aqui o fundo fala, né, que eles tinham que sair até dia 9 de junho, já passou, obviamente. Não encontrei nenhuma informação, nenhum fato relevante sobre isso, tá? Então acho que isso aqui não andou, mas de qualquer forma, eu tendo alguma informação, eu passo para vocês, mas temos que ficar espertos e ligados aí para ver o que vai acontecer com essa ação aí de despejo, tá? Por enquanto, parece que
a empresa continua lá e continua sem pagar o fundo, tá? Aqui a parte técnica, né, sobre as obras da Martiniano, então aqui nada muito relevante na minha opinião, só o acompanhamento mesmo das obras que está acontecendo, enfim. Dados aqui da parte de receita e o que está acontecendo com o fundo mês a mês, tá? Receita de locação, enfim, de onde vêm os custos e receitas do fundo, mas também sobre isso aqui. Rentabilidade, né? E aí aqui a rentabilidade em cima do valor da cota, né, em si, tá? Volume de questão de liquidez, é um fundo bem líquido, até aumentou aqui a quantidade de cotistas, né? Então, imagino eu, tá, muito em cima da questão do valor da cota, né? Se a gente comparar o valor da cota com o valor patrimonial, a gente vê que tem um desconto ali de mais ou menos 20%, tá? Obviamente explicado pela alta vacância e baixo provento, né? Baixo rendimento ali dos proventos mensais, tá? Não é nenhuma surpresa isso acontecer. Distribuição, que eles mandam todo o relatório de locação, enfim, como é que está isso, né? É um fundo, obviamente, que tem uma distribuição, uma diversificação muito grande, né? Isso é super interessante dentro dos fundos imobiliários, mas conta com uma vacância aí também muito grande, né? Os tipos de empreendimento que eles têm preocupa um pouco esses monousuários aqui, na minha opinião, mas é um pedaço pequeno do fundo, tá? Que informações que já são mais antigas. E aí vamos aos fundos, né? Você vê, a gente vai começar a olhar aqui, principalmente nessa parte de vacância, boa parte das torres, né, das lajes, tem alguma vacância. Essa aqui, apesar de ser alta a vacância, a participação, né, é pequena. Mas se a gente começa a olhar um pouco mais para baixo, a gente vê que a participação aumenta e a vacância continua sendo relevante, né? Aqui, ó, ainda mais, né, o Berrini One. Esse aqui, a participação é pequena, mas a parte que tem, zero de ocupação, 100% de vacância. Centro empresarial está bem, mas praticamente é irrelevante dentro do fundo. O Antônio das Chagas, né, que eu comentei com vocês, então, ó, vacância 100%, isso é bem preocupante, porque não entra receita, né? E aí, dentro daquilo que eu falei, ó, monousuário, tá? Esse tipo de prédio, né, é bem complicado, esse tipo de laje é bem complicada porque dificulta a alocação, tá? A Chucre sem vacância é um dos poucos fundos, poucos prédios do fundo que não tem vacância nenhuma. A Policistar tem um pouquinho, quase 10%. A Martiniano, que eu comentei com vocês, 100% de vacância, isso é bem preocupante para o fundo, tá? São os dois aí que tiram o sono do fundo. Enfim, aqui a LIC, né? Que está lá ainda, apesar de estar com a ação de despejo, ainda está lá, tá? Então, quando eles saírem, né, vai estar aqui 100% de vacância. Então, é mais um edifício que vai ter 100% de vacância dentro do fundo, tá? E, de novo, né, monousuário. Então, isso complica bastante, tá? Passando aqui, então, mais rápido agora pelos outros. Enfim, tem vários prédios aí pelo Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, esse foi um resumão aí do HGRE11, tá? Só porque soltou o relatório ontem, então eu fiz questão de gravar esse vídeo aí para vocês para falar um pouquinho desse relatório, tá? Alguns destaques, outros já são informações de mercado já conhecidas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro dos vídeos que a gente vai fazer sobre esses relatórios, informações relevantes que a gente vai soltando aqui no canal. Beleza? Grande abraço, muito obrigado.